continuidade ao capítulo 6 da Vida Espírita, falando ainda sobre a percepções e sensações e sofrimento dos espíritos. E nós estávamos então na questão 244. Falamos na última aula, no último encontro que tivemos, Kardec iniciando esse assunto, ele veio perguntando sobre o conhecimento dos espíritos em relação ao passado, porque esquecemos, né? Falamos sobre os espíritos terem conhecimento do futuro, quando não há, só quando há necessidade. Falamos dos espíritos veem Deus, ter o conhecimento do futuro, e ele disse que só aqueles que já podem ver Deus. E aí então a pergunta de hoje, a 244, que é Kardec perguntando se os espíritos veem a Deus. E a resposta é: somente os espíritos superiores. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos os inferiores o sentem e adivinham, que é o nosso caso, né? Nós não temos ainda condições de ver a Deus, mas nós podemos sentir Deus. E nós podemos ter uma ideia de Deus, um lapso do que é Deus, né? Como está lá no Livro dos Espíritos. E aí, como é que a gente consegue ter essa ideia? No estágio em que nós nos encontramos, através dos atributos de Deus, né? E nós já estudamos aqui esses atributos lá no início, na questão 13, só para a gente refrescar a nossa memória um pouquinho. Nós vamos falar aqui desses atributos. Só falar, não vou assim me explanar, porque nós já estudamos isso, né? Então, ele fala aqui que os atributos de Deus, na questão 13 do Livro dos Espíritos, são: Deus é eterno. Então, é o primeiro atributo. Porque se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito da eternidade. Essa dificuldade que a gente tem de entender o que seja eterno, né, ainda faz parte do nosso estágio, porque nós vivemos ainda num mundo, né, nessa estado evolutivo que nós nos encontramos, tudo para nós ainda tem início e fim, né? Então tudo nasce, tudo é criado, ou tudo morre, tudo é terminado. Então a gente tem essa dificuldade de entender o que é esse infinito, o que é o eterno, né? Essa eternidade de Deus que ele fala aqui, que é uma coisa que não foi criada e não terá fim. Então, para nós ainda é difícil entendermos isso. É isso aí, nós não vemos, né, o lado de cá e o lado de lá como vida. É verdade, né, Dudu? Então a gente tem essa dificuldade ainda, porque a gente ainda está muito mais para esse mundo material. Nós ainda estamos disciplinados pelos valores materiais. Estamos mais ligados ao lado material ainda. Então a gente ainda precisa da contagem do tempo, do dia, da noite, da hora, do minuto, do segundo, para poder realizarmos a nossa tarefa e irmos vivendo. Nós precisamos ainda desse controle do tempo. E não temos noção nenhuma do que seja uma coisa que não foi criada e não vai ter fim. Porque tudo à nossa volta, a gente vê o início e depois vê lá o fim. Mas Deus, ele é eterno. Então a gente não consegue concretizar essa eternidade, mas a gente pode sentir isso. Quando nada, a gente pode já entender o que seja, não vai acabar nunca mais. Como foi criado, como surgiu Deus, nós não temos capacidade de entender ainda. Também não é necessário, no momento, para nós esse conhecimento. É conforme lá na pergunta anterior ele disse: quando formos espíritos superiores, nós vamos ter esse entendimento. No momento não nos é necessário, porque nós estamos aí a caminho dessa superioridade. O outro segundo, né, atributo de Deus que Kardec coloca aqui é a imutabilidade, que Deus é imutável.
Porque se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade, e aí seria um caos, né? Então as leis divinas, as leis criadas por Deus, elas não se modificam. E aí a gente começa a perceber o que é Deus, nessa imutabilidade das suas leis. Então a gente já começa a ter uma noçãozinha, né? As coisas da natureza, aquilo que vem, que é divino, criação divina, nós percebemos que não muda. Não existe mudança. O terceiro atributo que Kardec coloca aqui para nós é que Deus é imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Daí a nossa outra dificuldade de entendermos Deus. Por quê? Aquilo que nós falamos no início, nós estamos ligados mais ao concreto, a essa matéria palpável, aquilo que a gente pode palpar, ou que a gente pode ver, ou até sentir mesmo que seja invisível aos olhos, mas metaforicamente falando, né, de uma expressão assim mais simples, ela é visível através do sentimento. Por exemplo, o ar, nós não vemos o ar, mas nós sentimos o ar, até porque respiramos o ar. Então, essa imaterialidade de Deus é nesse sentido. Nós não sabemos o que é, na realidade, como é Deus. Porque ele é diferente desse conhecimento que nós temos atual, que é essa matéria mais concreta. Boa noite, Dom Jorge, boa noite, Silvana, boa noite, Bartolomeu. Que bom você por aqui de novo, Bartolomeu. Andou sumido aí um tempo, legal que você voltou. Fique sempre conosco, meu amigo. Outro ponto importante que ele diz aqui para nós, que Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. E é uma grande verdade, né? Porque se houvesse mais de um Deus aí comandando esse universo, ia ser uma confusão tremenda, porque com certeza um ia querer mandar mais do que o outro. Deus é único. Isso é outra coisa que a gente também pode perceber. E é todo poderoso, porque é único. Então Kardec diz aqui, se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. E aí também seria uma confusãozinha. E aqui o atributo final, que é a soberanidade de Deus. Deus é soberano, justo e bom. Então, a sabedoria providencial das leis divinas se revelam nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, quando a gente vem estudando aqui esse livro dos Espíritos, que vem trazendo essas informações sobre nossos atos, né, o mundo em que nós vivemos, onde nós estamos, tudo o que acontece, a gente vem percebendo essa justiça de Deus. Quando ela não existe, é porque o homem colocou a mãozinha ali e atrapalhou o que era para ser correto. Então, seguindo esses atributos, só através desses atributos, no momento, é o que Kardec e os Espíritos disseram aqui a Kardec, que nós temos condições de entender Deus. O nosso estágio evolutivo ainda, a nossa capacidade de entendimento ainda, ele está bem claro aqui, ainda não nos permite entender Deus na sua totalidade. Mas podemos entender através dos seus atributos. E o que já é importante para nós, né? Se nós já conseguíssemos entender Deus dentro desses atributos que ele coloca aqui e seguir as suas leis, nossa, nós estaríamos muito mais adiantados.
Então o que a gente precisa é trabalhar essa ideia, né? Essa eternidade de Deus, essa imutabilidade, essa imaterialidade, a justiça de Deus, a soberania de Deus. Isso nós precisamos entender, que além de Deus não existe mais nada. Ele é que comanda isso tudo aí. Boa noite, Márcia, Francis, Claucleu, Leca, sejam bem-vindos. Aí então na questão 244A, Kardec, né, como sempre muito incisivo ali nas questões, ele diz: quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem dele? E muitas das vezes, né, a gente fala dessa maneira: não, Deus não permite isso, isso não faz parte de Deus. E na nossa inferioridade a gente vai agindo assim como se Deus fosse aqui, nosso coleguinha, né? E aí a resposta dos espíritos: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. Então a gente não consegue ver Deus nem entendê-lo na sua totalidade, mas a gente sabe que ele é superior a tudo isso que a gente vê à nossa volta, até porque foi ele que criou, né? Ele é a criação de tudo isso, causa primária de todas as coisas, é a primeira resposta lá na questão número 1. Então, se ele é a causa primária de todas as coisas, ele é soberano. Então a gente consegue, respeita a Deus por aí. A gente sente essa sua soberania. E aí ele diz, né, que quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. E aí a gente sabe que o que faz isso conosco? De onde vem essa intuição, né, essa advertência invisível, que bate assim, que toca e diz assim: opa, isso aí não está certo. Alguma coisa que a gente vá fazer, que a gente esteja fazendo, e de repente algo nos acusa dizendo assim: ó, para, porque isso não está certo. A gente muitas das vezes nem obedece, mas o sinalzinho é dado. A nossa consciência, né, meus queridos? Por quê? Porque a gente sabe aqui, nós já estudamos e ainda vamos falar outras vezes nisso, que essa soberania de Deus, ou seja, as leis de Deus, elas estão na nossa consciência. Então, quando a gente comete alguma coisa que infringe essa lei, essa consciência acusa. Muitas vezes a gente obedece, outras vezes não, e aí é um caso que vai se estudar aí mais adiante. Mas aquilo ali é acusado. É o sinalzinho, é o que ele está dizendo aqui, né? E essa intuição, essa advertência invisível que vem nos dar esse toque, é justamente que nos dá essa obediência a esse Deus, esse respeito a esse Deus. Até mesmo podem observar isso, até mesmo aqueles que não são muito fiéis a Deus, que não acreditam muito em Deus, que não querem saber de Deus, mas eles, bem lá no fundo, no íntimo, respeitam essa soberania de Deus. E aí ainda continua, os Espíritos ainda continuam dizendo: vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou não alguma coisa. E é verdade. Toda vez que a gente está fazendo, repetindo a ideia, né? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, e essa alguma coisa não está de acordo com essa lei, com esse ambiente que nós estamos vivenciando, que não está de acordo com Deus, a nossa consciência acusa. Aí vem aquele sinalzinho, sininho batendo, dizendo que você está errado, para você não fazer. Aí vai o livre-arbítrio da gente, né? Muitas vezes a gente vai e faz, aí quebra a cara, volta, chora, e aí a situação vai se resolvendo assim. Então ele diz assim, que o mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa, a essência dos espíritos, podemos receber mais
facilmente as advertências divinas. Então, essa, vamos dizer assim, subordinação, esse fato de você ficar subordinado a Deus, né, de uma maneira, mesmo que você não conheça as leis, que você não tenha esse entendimento, mas a gente percebe que todo ser humano tem um respeito por Deus, Deus Todo-Poderoso, né, arquiteto do universo, como vários nomes aí nós percebemos, até mesmo aqueles que não acreditam em um Deus, mas que são os ateus, que dizem que acreditam numa energia, numa força, seja lá qual for, mas no fundo todo mundo respeita, todo mundo fica, né, porque sente esse poder, sente essa soberania. Então a gente respeita. E aí, quando a gente já tem esse conhecimento, a gente começa a evitar a fazer as coisas quando a nossa consciência, quando o sinalzinho vem dizendo que não está certo aquilo que a gente está fazendo. Aí na 244b ele pergunta: a ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Aí a resposta: não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. Quer dizer, aqueles que já chegaram a um estágio, né, elevado, um estágio de purificação, como no caso do nosso exemplo aqui, que é Jesus, já recebem essa ordem direta de Deus. Recebem a ordem direta de Deus e passa para nós. Porque esse também vai ser o nosso destino. Um dia nós estaremos recebendo essas ordens diretas e ajudando a Deus aí na obra da criação. Porque esse é o nosso objetivo. Deus não nos criou simplesmente para a gente estar aqui vivendo, pagando prova, pagando expiação, resgatando, reparando, seja lá o que for, o nome que queiram dar, e pronto, ficar por isso mesmo. Não. Cada um de nós tem uma missão nesse universo imenso que existe aí. E dois, está lá, a gente está reencarnando para progredir. E esse nosso progresso, esse progresso que nós vamos realizando, cada um realizando o seu progresso, tem como missão ajudar na obra da criação. Está lá, não sou eu que estou falando. Então eu costumo dizer que nós somos ainda pequeninos, muito pequititinho ainda, mas já somos os assessores de Deus. A gente já está aí participando, quer dizer, temos que participar. É nosso dever, nossa obrigação e nossa missão. Quando formos, conforme vamos evoluindo, né, essa missão vai aumentando. O exemplo que a gente tem maior aqui junto a nós é do nosso próprio Mestre Jesus, que recebeu a missão de criar esse planeta e vir tomar conta daqueles espíritos que estavam ainda atrasados, primitivos, em busca lá da perfeição, que somos nós. Então ele recebeu essa missão de vir governar esse planeta, cuidar de nós, nos dar orientação para que a gente possa um dia estar no mesmo nível que ele. Quem sabe, governando aí também um planeta, tomando conta de outros espíritos que estarão vindo. Então é por isso que ele diz aqui, diretamente, Deus não fala conosco, nós que estamos ainda muito inferior, fala diretamente com os seus assessores mais perto, né? Porque já estão mais evoluídos, já atingiram o grau de espíritos puros. Então podem receber mensagem de Deus diretamente, pode sentir Deus, perceber Deus, entender Deus melhor do que a gente. Nós vamos no momento entendendo através deles, não é? Como é que a gente se comunica com Deus? Através de Jesus. Porque Jesus está aqui mais próximo da gente. Jesus ele se concretizou,
vamos dizer assim, aqui. Então, para nós é mais fácil nos comunicarmos com Ele, nos ligarmos a Ele, e aí, por Ele, chegarmos a Deus. Porque Ele mesmo disse, né, que Ele era o caminho, a verdade e a vida. A gente só ia chegar à felicidade, ao reino de Deus, através dEle. Então, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo. Daí, muitas religiões confundirem Jesus com Deus, acharem que Jesus e Deus é a mesma coisa. E a gente sabe que não é, né? Aí, na questão 245, Kardec perguntou: a vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Quer dizer, a visão dos espíritos é como a nossa? A nossa visão é limitada, né, pelo corpo. E nós só podemos ver pelos órgãos que estão ali para isso, que são os nossos olhos, com os determinados pontinhos que lá temos, a retina, a íris e aquilo tudo ali que envolve o globo ocular, que faz com que a gente possa enxergar tudo que está à nossa volta. Mas nós, para enxergarmos o que está à nossa volta, nós precisamos movimentar a nossa cabeça e jogar os olhos. Se eu quero ver alguma coisa que está aqui ao meu lado, eu tenho que virar a minha cabeça ou para a direita ou para a esquerda, onde que eu quero ver. Se eu quiser ver alguma coisa que está atrás de mim, eu tenho que virar e olhar meu pescoço, a cabeça, olhar lá atrás o que está acontecendo. Como espírito, é o que ele diz aqui, essa faculdade ela é geral. Ainda também é complicado para nós entendermos esse processo, justamente porque nós ainda estamos muito presos e limitados pela matéria. Mas sem o corpo material, quando desencarnamos e não precisamos mais desse corpo, a nossa visão vai ser geral. Nós vamos estar vendo na frente, atrás, do lado, embaixo, em cima, e não tem nenhum ponto no perispírito, um órgão para isso. A visão é total, é toda perispiritual. O perispírito todo vê, porque nós não temos órgãos limitando, dividindo lá o perispírito. Aí ele pergunta: os espíritos precisam de luz para ver? E aí a resposta que é linda, né? Vem pela sua própria, sem necessidade da luz exterior. Por isso que Jesus disse para nós: deixai brilhar a vossa luz. Todos nós temos uma luz. E essa luz ela vai ser forte, fraca, média, de acordo com a nossa evolução, com o nosso progresso. Conforme nós vamos evoluindo, ou seja, vamos purificando o nosso perispírito, essa luz, que é a luz do espírito, a luz espiritual, ela vai aumentando. Conforme ela vai aumentando e vai se expandindo, nossa capacidade de enxergar aumenta também. Então é quando a gente estuda lá as propriedades do perispírito, uma das propriedades que ele tem, que é de se expandir, essa expansão vai ser de acordo com a pureza que nós estamos realizando. A purificação desse elemento do nosso corpo perispiritual vai permitir com que a luz, que é o espírito, possa se expandir, estar em vários lugares ao mesmo tempo e vendo tudo que acontece em vários lugares ao mesmo tempo. É por isso que a gente entende hoje, eu pelo menos, né, antes de ser espírita, eu não entendia como que isso acontecia. Né? A gente aprende lá que Jesus está em todos os lugares. E aí eu, na minha ignorância lá, né, questionava como que Jesus pode se dividir e estar em todos os lugares ao mesmo tempo, se ele é um só. Hoje, né, a doutrina vem nos esclarecer isso, através da pureza do seu corpo espiritual. Então, porque ele tem perispírito também. Muitos dizem aí que o espírito, quando chega à pureza total, que fica espírito puro, não tem perispírito. Engano. Sempre vamos ter um perispírito. É
lógico que quanto mais evoluído, como é o caso do nosso Mestre Jesus, quanto mais evoluído você vai ficando, mais esse perispírito vai se afinando, vai ficando muito sutil, não é? E aí, conforme ele vai se sutilizando, essa luz que nós temos interior, que é o espírito, vai se expandindo e ficando muito forte. E conforme ela vai ficando forte, a gente vai tendo capacidade de ver tudo e estar em todos os lugares, né? A Leca colocou para nós: deixar brilhar a luz é um avanço para entendermos o nosso espírito. Deixar brilhar a luz, o que Jesus quis dizer, Leca, com isso, é isso que você colocou aí. Por quê? Conforme nós vamos deixando brilhar a luz, e o que a gente tem que fazer para brilhar a luz? Vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações, que ainda deixam o nosso perispírito muito grosseiro. Então, conforme nós vamos deixando o nosso perispírito mais sutil, e esse perispírito vai ficando mais sutil a partir do momento que nós vamos evoluindo, ele vai se sutilizando, vai ficando bem etéreo, essa luz vai ficando mais forte. Então, avançar, é o progresso do espírito. Quanto maior o seu progresso, maior a sua luz. A gente vê aí, por exemplo, quando médiuns videntes, pessoas que veem espíritos, tem espíritos que eles veem, não veem nem nada, só veem a luz. Vi uma luz muito forte. O espírito estava muito iluminado. E dependendo da luz desse espírito, da evolução dele, nós não aguentamos. Ou, pois é, né, Dudu? Ou também você viu um vulto escuro. Esse vulto escuro, por quê? O perispírito dele, tadinho, ainda está bem ainda. Ainda precisa de limpar muitas coisas. É por isso que naquela passagem de Paulo, quando Jesus vai encontrá-lo lá no caminho de Damasco, ele fica cego, porque a energia, né, e a grandiosidade da luz do Cristo era tão forte, que ele não conseguiu ver. E ficou até cego. Né? A força da luminosidade do Cristo deixou Paulo cego. É mais ou menos, é bem aquilo que mostra assim lá no filme Ghost, né? Você vê o outro com a luzinha, o do bem lá, o que era o bonzinho, com a luz bem mais forte. E aquele que era do mal, aquela coisa negra, horrorosa. É por aí mesmo. Então, conforme nós vamos evoluindo, a nossa luz vai aumentando. Não é? E aí foi por isso que Jesus disse isso. Que a gente tem que deixar brilhar essa luz, que a gente já tem. Já nascemos com ela. E nós fomos cobrindo, abafando. Agora a gente está aqui correndo atrás para voltar, fazer com que ela apareça, vá aparecendo. Né? Então ele diz que os espíritos precisam? Não precisam, porque eles vêm pela sua própria luz, sem a necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Quer dizer, quando você ainda não adquiriu essa evolução e precisa ainda passar por situações terríveis, né, como é o caso das expiações, aí você ainda vê o escuro. Mas na vida espiritual superior não existe escuridão. Por quê? Porque são todos iluminados, né? Na 247, Leon Denis, só lembrei aqui, Leon Denis fala isso para nós, ele descreve esse mundo superior lá no livro Depois da Morte, no capítulo que tem, Vida Superior mesmo, o nome do capítulo, eu só não me lembro o número agora. E ele vem descrevendo ali o que é essa vida superior, essa luminosidade que existe nesse mundo elevado, esse mundo que nos espera, essa vida que nos espera. É uma descrição linda. É uma coisa muito linda, que a gente não tem nem assim ideia de como imaginar essa vida, como imaginar esse mundo de tão lindo, de tão bonito. E é isso que nos espera. E saber disso é que vem nos dar força, que vem nos motivar, que vem nos estimular agora no estágio em que nós nos encontramos, nessa vida ainda sofrida, nessa vida ainda triste que a gente
vive, mas isso, saber que o que nos espera, vai nos motivar para irmos vivenciando as batalhas que a gente precisa vencer aqui de aprendizado, nessas encarnações que ainda estamos passando aqui na Terra, né? E aí na 247, Kardec perguntou: os espíritos precisam transportar-se para verem dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? Então, o espírito, se ele estiver no Polo Sul, ele pode ver o que acontece no Polo Norte? Aqui na Terra, vamos colocar aqui na Terra, né? Então, se o espírito está lá na China, agora, lá no Japão agora, que é do outro lado aqui do nosso mundo, será que ele pode ver o que está acontecendo aqui agora, no Brasil? E aí, ele diz assim para nós: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê toda parte de uma só vez. E como é que ele consegue ver toda parte de uma só vez? Porque ele já evoluiu, e essa evolução vai fazer o quê? Dar condição a ele de, expandindo esse perispírito, vai dar condição a ele de enxergar, de ver aquilo onde ele quiser ver, que ele tenha condições de ver. Então é isso que ele está dizendo aqui para nós. Olha só, seu pensamento pode irradiar-se e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade, olha só, depende da sua pureza. Depende do nosso progresso evolutivo. Conforme nós vamos evoluindo, ou seja, eliminando ainda as coisas negativas que fazem com que o nosso perispírito fique mais ainda denso, e nós vamos tirando essa densidade com o trabalho, com o esforço, com a luta de vencermos essas nossas más inclinações, ele vai ficando mais puro. Conforme ele vai ficando mais puro, mais condições de vermos na totalidade nós vamos tendo. E aí ele diz assim: quanto menos puro ele for, mais limitado é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto, quer dizer, porque já atingiram um grau de pureza do perispírito. E aí eles podem evoluir e podem enxergar mais. Por quê? Porque a luz está mais, e a luz vai mostrar mais lugares e situações para que eles possam ver, não é? Aí Kardec faz um comentáriozinho aqui dizendo para nós assim: a faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim pode ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, que são os nossos olhos, né? E sem luz ele fica na obscuridade. Mas nos espíritos, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior, a vista não precisa de luz. Ou seja, nós precisamos de ter uma lâmpada ali que é fortalecida pela eletricidade que vem para a nossa casa, para poder clarear o ambiente que nós estamos, né? Se não tivermos essa luz, a gente não vai enxergar nada. Ou então, durante o dia, né, nós temos a claridade, a luz que vem do sol, que ilumina aqui para nós o nosso dia. Nos espíritos superiores, não há necessidade de luz exterior para eles enxergarem. Eles enxergam com a própria luz do seu progresso evolutivo.
Tá claro aí, gente? Qualquer coisa podem escrever aí na área de texto, fazer as suas colocações aí, que a gente está aqui. O estudo não é só da Beth, não, viu? O estudo é de todo mundo. Coloquem suas participações aí. Então, aí na questão 248, Kardec vai. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Aí, olha a resposta, né? Mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Ou seja, eu, por exemplo, estou aqui na minha sala, mas quando eu olho ali para a parede, o que tem após a parede eu não enxergo, né? Porque a minha visão, ela vai até aqui a parede. Da parede para lá eu já não enxergo, lá onde está a cozinha, a continuidade da casa, eu já não enxergo. Mas o espírito, gente, a gente tem que entender isso, né? Não é só porque você desencarnou, saiu do corpo, que você está livre para isso, não. Vai depender do seu grau de entendimento, do que você está trabalhando agora, para conseguir realizar essas maravilhas aqui quando desencarnar. Isso aqui tem que ficar bem claro para nós. Kardec está falando aqui, os espíritos respondem o que seria o certo. Mas como nós ainda não agimos, né, corretamente, então existem aí as exceções à regra. Quem está muito materializado não vai ter essa condição, né? Todo o espírito, a gente sabe disso, todo espírito, ele tem condições de atravessar uma parede, de ver através de uma parede. Ele não precisa de abrir a porta para poder entrar. Mas a gente sabe que tem espíritos que não têm condição de fazer isso, por conta da sua densidade ainda, por conta da sua inferioridade. Ou seja, ainda está muito preso e muito ligado a esse mundo material, aos valores materiais. Então, o que ele está dizendo aqui para nós, né, nesse caso aqui do espírito ver as coisas tão distintamente como nós, é o espírito que já tem essa conscientização, que já tem esse conhecimento e está agindo, né, se trabalhando para evoluir, para poder conseguir ver. Então, um espírito que já tem, né, mais condições, está mais evoluído, ele já vai olhar através de uma parede e vai ver o que tem. Aliás, ele não vai nem ver a parede, ele já vê o todo, como é a resposta que ele coloca aqui, ó. O espírito percebe tudo, ele vê tudo. E aí ele pergunta, né? O espírito percebe também os sons? E aí ele diz que sim. Percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber, né? Dudu coloca para nós aí vamos ver o que ele está colocando. Eu dei de costa, um exemplo, eu dei de costa numa mesa mediúnica, vi uma moça atrás de mim e conversei com ela, claro que mediunizado. E ela, como não sabia com quem o espírito estava falando, o médium, que era eu, disse a ela a roupa que ela vestia. E ela começou a chorar, dito por amigos meus que estavam na mesa comigo. Isso tem tempo. Porque você não estava vendo com os olhos físicos, né, Dudu? Quem estava enxergando na realidade era o você espírito. Então você estava vendo com a sua capacidade espiritual, porque o corpo ali não estava sendo utilizado. É o que acontece com os médiuns videntes, né? Eles enxergam além do normal, mais do que a gente. Por quê? Porque eles não estão vendo com os olhos materiais, eles estão vendo com os olhos do espírito, com o olhar espiritual. A gente nem fala com os olhos do espírito, né? É a visão espiritual, porque o espírito não tem olho, o que tem olho é o corpo. É legal, pois é legal essas suas experiências, é isso mesmo. E aí ele está perguntando aqui sobre os sons, que é a mesma coisa, e ele diz que os ouvidos também, nós somos pelo nosso aparelho auditivo, então nós não percebemos todos os sons que existem na natureza. Mas, como espírito evoluído, a gente vai ter condição de perceber. E aí ele ainda diz assim, a questão 249A. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser?
tanto a de ver como de ouvir, está todo no ser, né? Ou seja, o espírito ouve por todos os pontos, por todos os lados. E a resposta: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Então veja bem, todos os nossos sentidos encarnados, eles estão limitados pelo corpo. E aí no corpo nós temos órgãos para cada sentido. Então nós temos o órgão da visão, o órgão da audição, o órgão da fala, o órgão do tato, o órgão do olfato, né, de sentir o cheiro. Mas quando nós estamos fora desse corpo, esses órgãos não existem. Então, os sentidos, a percepção, ela é total, perispiritual completa. Dá para entender bem isso aqui, né? Então aí Kardec perguntou: sendo as percepções atributo do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Resposta: o espírito só vê e ouve o que ele quiser. Olha aí. Então ele perguntou lá, se é um atributo do espírito, a hora que ele não quer ouvir, ele pode deixar de ouvir? A hora que ele não quer ver, ele pode deixar de ver? Pode deixar de usar esses atributos? Então a resposta está aqui: o espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Porque os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. É o nosso caso, né? A gente vê dentro da nossa, do espaço físico, né? Nós estamos, onde nós direcionamos nosso olhar, a gente vai ver, né? E o espírito já elevado, ele já não tem mais, não vai ficar, só vai ver o que quer, né? Só vai ver coisas bonitas. É isso que a gente vê aí nas mensagens que a gente lê dos espíritos, né? Nas nossas casas espíritas que tem mensagens, e eles vêm falando isso para nós, mostrando a vida superior. Você só vai ver coisas lindas, coisas bonitas. Você só vai ver coisas feias, coisas ruins, coisas tristes, quando houver necessidade. Quando você quiser ver. Então, por exemplo, um espírito que está elevadíssimo, né? Um espírito muito elevado já, chegando ao espírito puro, ele não vê as coisas feias que a gente ainda vê aqui no nosso planeta. Mas se necessitar que ele veja, por alguma razão lá, seja, ele vem e vê. Mas ele não tem necessidade de ficar vendo sempre. Coisa que nós ainda temos que ver, né? Infelizmente. Mas um dia a gente vai deixar de ver também. Até porque as coisas tristes e as coisas ruins também, elas vão acabar do nosso planeta, né? Nosso planeta também vai ser um planeta feliz. Nosso planeta também vai ser um planeta bonito. Ele é bonito fisicamente, mas ele vai ficar bonito moralmente. A gente já está entrando aí no processo da transição para entrar na regeneração, e o dia que ele passar aí da regeneração, vai demorar muito tempo? Vai, não importa que vai demorar, mas um dia também ele vai ser um mundo feliz. A Terra vai ser um mundo superior. Isso é que nos anima, né? Até continuarmos aqui, a batalharmos por isso, por esse planeta tão lindo, tão bonito, que nos acolheu, né? E a gente tem que estar aqui, né, Dudu? Eu penso assim, a gente tem que estar aqui. Eu não quero ir para outro mundo, não. Nesse ponto eu sou igual o Dr. Bezerra de Menezes. O dia que eu tiver a condição que ele está, o dia que eu chegar na condição dele, eu também não vou querer sair daqui, não. Eu quero ficar aqui nesse planeta que me acolheu, que me recebeu, onde eu evoluí, onde eu trabalhei, onde eu fui ajudada, onde me ajudaram. Então eu tenho que ficar aqui, continuar aqui ajudando aqueles que estão vindo também, para que esse mundo fique melhor. E eu tenho certeza disso. Você está rindo, Leca, mas eu tenho certeza absoluta disso. Um dia nós estaremos nesse planeta aqui, lindo, né? Bonito também, um mundo superior. Pois é, né, Cícera? Eu tenho
Eu não acredito, não, eu tenho certeza disso. Eu falo muito isso, as pessoas, tem gente até que ri de mim, mas eu tenho certeza absoluta que um dia eu e todos nós aqui estamos, vamos ser igual a Jesus. Se eu não acreditar nisso, gente, se nós não tivermos essa certeza, para que lutar? Eu tenho que acreditar, eu tenho certeza disso, porque ele veio aqui, disse isso para a gente, falou, e ele não ia fazer propaganda enganosa, porque ele não era político, né? Ele era o nosso mestre, ele nos ensinou, pois é, né, Cícera? Ele deixou aí todo o ensinamento, ou seja, tudo que a gente precisa fazer para ser igual a ele, é só a gente fazer. Então eu tenho certeza que eu posso demorar muitas e muitas encarnações, mas não tem problema. Posso, quantas forem necessárias. Eu sei que Deus vai me dar a oportunidade, mas eu vou um dia ser igual a Ele. Estaremos aí todos nós, como o nosso Mestre Jesus. Ele é o nosso guia, né? Chegaremos, é só a gente seguir o que Ele ensina. Ter a fé, acreditar, ter a certeza, nem acreditar mais, é já ter a certeza, e se esforçar para vivenciar o que ele está ensinando. Se esforçar para vivenciar isso que a gente estuda aqui com a doutrina. Que ele mandou para nos ajudar. Né? Então ele não veio só aqui, olha só a bondade dele. Ele não veio uma vez aqui, não reencarnou aqui, ensinou e aí disse assim, ó, agora vocês se virem, né? Como os professores costumam falar em sala de aula. Ensinou a primeira vez, agora é contigo, se vira. Não. Ele veio, ele ensinou, ele deu o exemplo, ele passou por todas as diversidades que podia passar, foi machucado, foi ofendido, foi humilhado, foi exaltado, foi crucificado e continua ainda aqui torcendo por nós. Depois nos mandou a doutrina. A doutrina para esclarecer mais coisas que ele não podia ter dito na época que aqui esteve. Então veio a doutrina para nos esclarecer mais. Então basta que a gente estude isso aqui. Tente vivenciar isso aqui. A gente esquece, Leca, isso aí faz parte ainda do nosso estágio. A gente esquece. Claro, você não vai conseguir ficar, ainda não conseguimos 24 horas por dia fazer tudo certinho. Mas o que a gente não pode é desistir. Esqueceu hoje, lembra amanhã. Esqueceu amanhã, lembra depois de amanhã. Não é? E vai pedindo ajuda para não esquecer mais. E aquilo vai no automático. Conforme você vai fazendo, você vai modificando, você já não volta mais a fazer o erro novamente, né? Pois é, né, Dudu? Só de saber que já esquece, já sabe que não tem que esquecer. Já é um caminho andado. Então é nesse ponto que a gente tem que batalhar, é nisso aí que a gente tem que correr atrás. Né? Eu não posso desistir porque eu esqueci. Eu esqueci hoje de fazer alguma coisa que eu tinha que ter feito. Esqueci, hoje eu esqueci, mas amanhã eu não vou esquecer. Né? Pois é, amanhã eu não vou esquecer. E aí aquilo vai ficar martelando na minha cabeça. Eu não posso mais esquecer de ser assim. Eu não posso mais agir de maneira diferente, porque eu já sei. E aí a gente vai, nessa luta, né? Essa luta do dia a dia que a gente vai. Tropecei hoje, caí, machuquei o joelho, machuquei. Passa aquele gelolzinho e vamos em frente. O que a gente não pode é, tropecei, meu Deus, tropecei, caí. E ficar caída, sentada. Não é isso. Não é? Quantas quedas o Cristo teve? E quantas ele levantou lá, carregando aquela cruz? E é o nosso exemplo. E a gente fala, mas você não pode querer que eu pense que eu haja como Jesus. Quero e penso e pode. Porque ele disse isso. Ó céus, ó vida, né, Elcio? Mas ele disse isso para nós. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele disse isso, quer dizer, ele não falou assim, olha, eu posso, mas vocês não podem. Ao contrário, ele sempre dizia que ele era igual a todos nós, que nós éramos igualzinho a ele. Ele só estava com sabedoria mais elevada. Então, era como se fosse assim, nós estamos no jardim de infância e ele na faculdade, ele lá no pós-graduação, no mestrado.
Então ele sabia muito mais do que a gente. Mas é o que ele disse: se fizeres o que eu estou ensinando, se fizeres o que eu estou orientando, um dia você vai chegar aqui também e vai poder fazer tudinho. Quer dizer, potencialidade nós temos. Leon Denis diz para nós lá: fomos criados já com todas as potências para serem desenvolvidas por nós. Então é questão de trabalho individual, do nosso trabalho ali, de continuarmos ali lutando. Hoje eu esqueci, né, como colocou a Leca aí, hoje eu esqueci, ai meu Deus, esqueci. Que aí você se lembrou que esqueceu, é como disse o Dudu, já é alguma coisa, não é? Lembrou que esqueceu, aí eu esqueci hoje, mas amanhã eu não vou esquecer. Pega um papelzinho, escreve e põe lá na porta da geladeira. Não é assim que a gente faz? Né? Com as contas de luz, de gás, as contas que a gente tem que pagar. Então, os nossos atos também esquecidos, escreve no papel e põe na porta da geladeira. Não tem nada demais, não. Todo esforço é válido. É isso aí, Bartolomeu. Todo dia é dia de aprender. Não aprendeu hoje? Pode aprender amanhã, vai aprender depois. Por isso que a gente está aqui. E a gente não vai conseguir aprender tudo nessa encarnação, tá? Mas vamos tentar aprender tudo que a gente pode, né? A gente não conseguir, tem a próxima. O que a gente não pode é desistir. Nunca se entregar, achar que o mundo está triste, o mundo está terrível, que a vida não tem, ai, aquela coisa do, ai meu Deus, ó dia, ó azar, eu não posso nada, eu sou um sofredor, eu sou a vítima. Não. Não existe vítima nesse mundo. Não existe injustiça nesse mundo. O que existe são consequências de atos que nós cometemos e estamos sofrendo. Então, não existe vítima. Todas as nossas situações, sejam elas boas ou ruins, elas foram provocadas por nós. Esse é um aprendizado muito bonito que a doutrina nos trouxe. Porque você sabe que a sua vida é responsabilidade sua. Nem Deus interfere na sua vida. Nem Deus interfere lá no seu direito de fazer escolhas. Então, se você escolhas corretas, consequências você vai ter. Lei de causa e efeito. E isso é o bonito da doutrina espírita, porque isso vai nos motivando. Se eu sei que os meus atos é que vão trazer consequências para mim, eu vou me esforçar para fazer atos que me tragam consequências boas. Isso é uma questão de lógica, uma questão de saber usar a inteligência, né? E a gente com isso está encerrando aqui o nosso estudo de hoje, meus amigos, 19 horas. Eu, para mim, acho que passa tão rápido, né? Quando está tão bom assim, a hora passa rápido. Demora a chegar às 6 horas, mas quando chega, passa rápido. Porque é muito bom a gente estar aqui. Eu me sinto muito bem, uma energia muito boa que é emanada nesse trabalho. Muitas pessoas acham que isso aí é imaginação nossa, mas não é não. As energias que vocês emanam, elas se condensam aqui nesse ponto que é o nosso trabalho, né? Então a gente sente isso de bom, a gente sente um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de vontade, querer aprender muito para ser melhor. E é isso que Deus, que o nosso Mestre Jesus espera de nós. É no horário de verão, Sandra, a gente segue o horário de verão, né? O Francis está escrevendo aqui que o trinca-ferro que eu tenho aqui que canta vai ser espírita de tanto escutar. Vai mesmo, porque ele escuta de manhã o André. Francis, escuta aqui a gente fazendo os estudos, escuta lá nas outras salas. Então, eu acho que ele já é espírita, né? É um trinca-ferro e um colheiro que tem aqui, fica na minha janela. Mas não são meus não, são dos meus vizinhos, eles penduram aqui por causa do sol à tarde que bate no lado da casa dele. Mas, meus amigos, quem vai fazer a nossa prece de encerramento? Hoje nós temos bastante companheiros aí, né? Bartolomeu, que está aí de volta, Sandro, que chegou. Sandro, nosso horário, a gente acompanha o horário de verão, meu querido. Então, eu sei que acho que você não tem o horário de verão, né? Então você tem que chegar às 17 horas. Aí na Bahia não tem, pois é. Então para você vai ser às 17 horas.
A gente tem que acompanhar o horário de verão, senão a gente se perde muito, né? Por causa das nossas outras atividades nos outros horários. Mas na quarta-feira você chega às 17 horas, a gente está aqui nas 18 para você 17. Como é que é, gente? Ninguém levantou a mãozinha para fazer aí a nossa prece? Leilinha, Elcio? Você nunca vem aqui, Elcio. Essa hora você nunca está aqui na nossa sala, não quer dar honra para nós, fazer a nossa prece de encerramento? Você diz, levanta essa mãozinha aí, menino. Bartolomeu também, que tem um tempão que não vem. Leca não quer fazer a nossa prece. Ninguém vai levantar a mãozinha? Então a gente faz, né? Juditinha? Francis, pronto, o nosso Francis levantou. A gente espera, né, Francis? Ninguém se manifesta, a gente mesmo faz, né? Então eu vou liberar para você, meu amigo, vai lá.